Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 16, diz a palavra de Deus. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. O texto que lemos sela o destino final de Jesus aqui na terra. Nesse texto está registrada a condenação de Jesus. Jesus havia passado por alguns julgamentos. Jesus havia passado nas mãos de algumas pessoas. Jesus havia passado nas mãos de pessoas influentes, de pessoas poderosas. E finalmente esse texto, ele registra o destino final de Jesus. E perdoe-me a redundância, pois destino final é um pleonasmo, é uma redundância. Mas a Bíblia nos mostra que quando o destino de Jesus está sendo selado, há um outro personagem envolvido nessa história. Há um outro personagem que tem algumas lições importantes para nos ensinar. A Bíblia diz que foi posto diante do povo dois homens, duas opções, dois caminhos, duas escolhas a serem feitas: Jesus ou Barrabás. É importante pensar e saber quem era Barrabás. A Bíblia, ela não fala muito sobre Barrabás. A Bíblia não dá detalhes sobre quem era Barrabás. Mas sabe-se que Barrabás, ele era um zelote. E os zelotes, eles eram um grupo, uma facção de dentro do judaísmo. O judaísmo tinha algumas facções. E uma das facções que havia dentro do judaísmo eram os zelotes. E os zelotes eram um grupo revolucionário. Os zelotes eram um grupo que defendiam a luta e a guerra armada. Eles tinham princípios muito próximos dos princípios dos fariseus. E se nós observarmos a conduta dos zelotes, nós vamos encontrar hoje grupos que se assemelham muito aos zelotes, pois eles eram nacionalistas, defendiam a nação de Israel, mas não apenas a nação de Israel, eles defendiam também a lei, eles defendiam a imposição da lei mosaica, e eles defendiam a obediência e a observância da lei, ainda que se fosse por meio da força, por meio da espada. Eu não sei se você já ouviu falar em uma coisa chamada Sharia. A Sharia é a lei dos muçulmanos, é a lei islâmica. E nós sabemos que dentro do islamismo há facções que também defendem a obediência da Sharia pela imposição, pela força. Então, os zelotes, eles eram mais ou menos esse tipo de pessoa. Os zelotes, eles foram fundados no período interbíblico, mais próximos ao período dos Macabeus, por um homem chamado Judas de Gamala. E os zelotes se tornaram influentes, se tornaram um grupo de resistência contra o Império Romano. E sabe-se que Barrabás era um dos líderes desse grupo chamado zelotes. E alguns estudiosos dizem que ele havia sido preso alguns dias antes da prisão e condenação de Jesus, por uma sedição, por uma insurreição, por um ataque às forças romanas que eles fizeram em um aqueduto ali na região de Jerusalém. E ele, sendo líder, aquele que empunhava a espada, sendo um homem conhecido, foi capturado e foi preso por ocasião dessa sedição, pelo assassinato desses soldados e por ter impetrado um ataque contra o Império Romano. Pois bem, esse homem está preso, e estando preso,
pesa sobre ele a condenação, ainda que não houvesse sido julgado ainda, mas pesava sobre ele a condenação da pena de morte. Porque quando alguém se rebelava contra o Império Romano, inevitavelmente o destino dessa pessoa seria a morte. Então, esse homem está preso, diz a Bíblia, e muito provavelmente ele está preso em uma masmorra que ficava ali na fortaleza de Antônia. A fortaleza de Antônia era o local, era o palácio de Pôncio Pilatos. Ali era a residência oficial de Pôncio Pilatos. Existia o palácio, a casa de Pôncio Pilatos, e no subsolo da casa, no subsolo do palácio, havia uma masmorra, havia uma prisão, um presídio, onde presos, especialmente rebeldes, eram colocados, e dali eles só sairiam depois do seu julgamento, depois da sua condenação ou da sua absolução. E esse homem está lá, mas ele sabe, finalmente, depois, sabe Deus de quanto tempo, de quantas tentativas de prendê-lo, o Império Romano agora prendeu. Agora ele está sob a guarda, sob o poder do Império Romano. E ele sabe, se ele foi preso, se ele foi pego pelo Império Romano, ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe qual será o seu destino. Mas quando a Bíblia mostra que Pilatos, ele coloca diante do povo Barrabás e Jesus, a Bíblia nos faz pensar e nos faz entender que Barrabás, ele contava com uma certa popularidade. O próprio texto diz que ele era conhecido daquelas pessoas. E não apenas contava com uma certa popularidade, mas contava com a estima de muitas pessoas. Barrabás, ele era tido por muitos como um herói. E o ser humano, ele tem essa deficiência na escolha dos seus heróis. Nós temos aqui no estado de Pernambuco um homem que é tido por muitos como um herói, que foi eternizado na história por muitos como um herói, chamado Virgulino Ferreira, o famoso Lampião. Sabemos que Lampião era um homem cruel, era um bandido, mas muitas pessoas o têm como um herói. Muitas pessoas idealizam Virgulino Ferreira como sendo o Robin Hood do sertão, aquele que roubava dos ricos para dar aos pobres, quando a história mostra exatamente o oposto. Ele era um homem racista, ele era um homem supremacista, ele era um homem soberbo, arrogante, e um homem que, sim, usufruía muito do luxo e da riqueza, que usava produtos importados e que não se importava necessariamente com os pobres, e que não era uma oposição aos ricos, pelo contrário, ele era aliado dos ricos, ele era aliado de muitos dos fazendeiros. E o homem, o ser humano, ele tem essa dificuldade na escolha dos seus heróis. Muitos hoje têm como os seus heróis pessoas da mídia, pessoas famosas, que tudo que têm a oferecer são maus exemplos. Pessoas que são entregues a uma vida mundana, pessoas que são entregues ao mundo, o submundo das drogas, e são tidas como heróis. Muitos dos heróis da nossa geração morreram de overdose, mas são os grandes, são os famosos. Então, esse não é um problema só nosso, esse era um problema deles também. E eu pergunto, quais são os seus heróis? E quanto a isso, eu não estou me referindo a perguntar a você quem são os seus ídolos. Eu não quero saber quem são os seus ídolos, porque eu não quero que você os tenha. A pergunta é: quem são os seus heróis? Quem são as suas referências? Quem são aqueles que causam influência sobre a sua vida? Por que que Barrabás é um herói para muitos judeus? Porque ele luta contra o Império Romano.
E por que que Jesus estava se tornando na mente de muitos deles uma decepção? Porque Jesus traz uma proposta diferente. E os nossos heróis muitas vezes são moldados, são formados mediante aquilo que nós queremos, mediante a visão que temos daquilo que nós queremos, e não necessariamente daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é correto. Jesus está caindo em descrédito, Jesus está caindo de reputação diante das pessoas, porque espera-se que Jesus, com a influência, com a força e com o poder que tem, levante um exército para lutar contra o Império Romano. Jesus então mostra que ele não está lutando contra o Império Romano, porque o Império Romano, lá por volta do ano 410, iria ruir, iria cair. Como caiu o Império Grego, como caiu o Império Assírio, como caiu o Império Babilônico, como caiu o Império Persa, como caiu o Império dos Medos, como caiu o Império Egípcio. O Império Romano iria cair de forma natural. Jesus vem com uma proposta diferente. Jesus vem mostrar que o Império Romano pode ser vencido, pode ser por aquelas pessoas superado, mas Jesus vem para dar a eles a vitória sobre o império que eles não podem vencer, para vencer um inimigo que está muito além do alcance deles vencer. E a pergunta continua: quem são os seus heróis? Quem são as suas referências? Quem são as pessoas de quem você republica postagens na internet? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Jesus ou Barrabás? Precisamos entender que no reino espiritual, no mundo espiritual, existe essa dualidade. Não existe espaço para um meio termo. No reino espiritual não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou é luz ou é trevas. Ou é o bem ou é o mal. Nós sabemos que aqui na vida, nas relações humanas, nós não precisamos ficar nem em um extremo, nem no outro. Nós podemos nos posicionar de forma diferente. No reino espiritual, no mundo espiritual, não. Não há espaço para meio termo. Ou é ou não é. Quais são as suas referências? Quem são os seus heróis? Para muitos, o seu herói é Barrabás. E Barrabás está preso. Preso por quê? Preso porque matou. Preso porque roubou. Preso porque se rebelou. Está ali esperando o momento da sua morte, da sua execução. Então imagino um soldado descendo pelas escadas escuras, por aquele ambiente fétido, tenebroso, e lá ainda das escadas grita: Barrabás! E quando ele grita Barrabás, eu imagino que um frio sobe pela espinha de Barrabás, e ele imagina: chegou a hora. Talvez naquele momento passe um filme na cabeça de Barrabás, de toda a sua trajetória, de tudo que ele viveu, de tudo que ele fez, da intensidade com que ele se entregou àquilo que ele se propôs. Mas eu acredito que uma coisa não passa pela mente de Barrabás: arrependimento. Eu acredito que Barrabás em nenhum momento pensa: chegou o final da linha para mim, chegou o momento da minha morte, chegou o momento da minha partida. Se eu pudesse fazer diferente, não. Eu acredito que o que passa na mente de Barrabás é: se eu tivesse a possibilidade de sair daqui, se eu tivesse a possibilidade de voltar no tempo, eu faria pior do que o que eu fiz.
Porque existem pessoas que não mudam. E nós não precisamos chegar no final da linha, no sentido biológico da coisa, para fazermos essa reflexão. Você não precisa estar de frente com a morte para fazer essa reflexão. Mas há um momento na vida, e há momentos na vida que nós precisamos fazer essa reflexão. O que eu fiz até aqui? De que forma eu conduzi a minha vida até aqui? E fazendo essa reflexão, nós precisamos, ao olhar para o espelho no qual nós nos observamos, nos enxergar como de fato nós somos. Fazendo essa reflexão, nós vamos chegar diante de nós mesmos e ponderar, analisar as nossas atitudes. E a pergunta que eu faço: se o momento da sua autoanálise for esse, ao olhar para a sua trajetória, ao olhar para a sua vida, ao olhar para a sua caminhada, você acredita que você tem razões e motivos para se arrepender? Você acredita que você tem coisas nas quais você deveria recomeçar? Há coisas nas quais ou das quais você deveria refazer, reconstruir? Ou será que, ao olhar para a sua trajetória, você vai pensar: eu faria tudo igual ou pior? Barrabás está diante disso. Ele está diante da morte. A morte chegou para ele. Mas a pergunta que deve nos levar à reflexão é: será que Barrabás está arrependido do que fez? Ele se entregou com intensidade àquilo que ele se propôs. Ele não teve por preciosa a sua própria vida, pois quando ele se coloca contra o Império Romano, ele sabe: se eu for pego, eu vou morrer. Se eu for pego, não haverá piedade nem misericórdia de mim. E mesmo assim ele não retrocedeu, e mesmo assim ele não recuou. Então ele foi intenso naquilo que ele se propôs a fazer e não se arrependeu. Você tem sido intenso naquilo que você se propôs a fazer? Você tem razões para se arrepender? Você tem se entregado de fato a isso, com intensidade, com verdade, com força? Você tem se entregado completamente? Você tem se entregado tudo de si a isso? Eu me recordo das palavras de Jesus quando ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas muitas vezes se entregam mais àquilo que se propõe do que nós. Nós nos entregamos com ressalvas, nós nos entregamos com reservas, nós nos entregamos parcialmente. Entregue tudo de si, e Deus dará tudo de si para você também. Barrabás então segue a orientação daquele soldado, é conduzido por aquele soldado, sabendo qual será o seu destino, sabendo o que resta para ele. E quando ele chega diante de Pilatos para receber a sentença, a Bíblia diz que havia um costume de libertar um preso por ocasião da Páscoa. Isso não é um costume judaico, isso não é algo que está instituído na lei, era algo que era praticado pelos romanos para ter uma boa relação com os judeus. Sabemos que os romanos eles tinham muita habilidade nessa questão das relações interpessoais, e era um ato promovido e proporcionado pelo Império Romano para que mantivesse a paz entre eles e judeus. E a cena, ela é um tanto quanto inusitada para Barrabás, porque ele sabe que vai receber a sentença de morte. Mas quando ele chega diante de Pilatos, ele vê que há um outro homem diante de Pilatos também, e que é posto diante das pessoas a opção de escolher entre um e outro. E talvez ele pense:
como Ele está dando às pessoas a possibilidade, a opção de escolher a mim. Eu sou assassino, eu sou ladrão, eu sou rebelde, eu luto contra eles, eu matei soldados deles. Se eu tivesse uma espada aqui na mão, se eu tivesse a possibilidade de chegar até Pilatos, eu degolaria Pilatos. Como é que Ele está dando às pessoas a opção de me escolher? Aí você percebe como é que funciona a mente do ser humano, e você percebe o quão cego é o ser humano. Essa escolha é feita por nós a cada dia. Simplificando a coisa, o que está diante das pessoas é o bem e o mal. Eles têm a opção de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. E isso acontece conosco o tempo todo, todos os dias, de forma comum e constante. Só que nós muitas vezes olhamos para aquele público que escolheu Barrabás e nós nos achamos superiores. Nós pensamos, nós não escolheríamos Barrabás, nós escolheríamos Jesus. Mas nós precisamos entender que aquelas pessoas escolheram aquilo que vinha satisfazer os seus interesses. Quem é Barrabás? O lutador, o guerreiro, aquele que empunha a espada. Então esse é o interesse daquelas pessoas. Por que é que nós constantemente escolhemos errado também? Porque temos sempre a opção de escolher entre uma coisa e outra. Lembre-se, eu disse, não há espaço para meio termo. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. E por que nós escolhemos constantemente errado? E muitas vezes não admitimos, não temos essa consciência, não admitimos que estamos escolhendo errado, porque nós escolhemos também mediante aos nossos interesses, aquilo que nos interessa. Nós não escolhemos as coisas pelo que é reto, pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que é honesto. Nós escolhemos por aquilo que satisfaz os nossos interesses. Então, para ser sincero, nós podemos julgar aquela geração, aquele público, por ter escolhido Barrabás e condenado Jesus, mas nós não somos em nada melhores do que eles, e nós não somos diferentes deles em nada, porque constantemente nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Não temos consciência, porque não estão as duas figuras diante de nós, mas constantemente estamos fazendo a mesma coisa. E de repente aquele que esperava pela morte certa se torna o primeiro beneficiário da graça de Deus, o primeiro beneficiário da obra salvífica de Cristo. Barrabás foi aquele que primeiro foi agraciado com salvação por Cristo. Pastor, então ele foi salvo, ele foi para o céu? Não estou falando de salvação escatológica, de salvação eterna. Mas ele foi o primeiro alvo, objeto do amor redentivo e da obra sacrificial de Cristo. Por quê? Porque ele foi o primeiro que se livrou da morte, foi o primeiro que se livrou da condenação, foi aquele que foi liberto primeiro. Qual é a obra de Cristo nas nossas vidas? Libertar, livrar da morte eterna e livrar da condenação. E o que acontece com Barrabás é exatamente isso. Ele foi liberto porque ele saiu da masmorra para ir para a cruz, mas daquele julgamento ele sai para as ruas. Então ele foi liberto. Ele foi liberto de verdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Cristo libertou aquele homem. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é amor. Isso é benevolência. Cristo está ocupando o lugar daquele homem.
Ele foi o primeiro beneficiário da obra salvífica de Cristo. E ele merecia. O que ele fez para merecer aquilo? Absolutamente nada. Ele não merecia que Jesus o libertasse, mas se pesava sobre ele uma sentença de morte. A partir daquele dia, em Cristo, ele encontrou vida. Se pesava sobre ele a condenação. Naquele dia, ele saiu inocentado, sem culpa nenhuma. Eu estou dizendo que essa é a obra de Cristo na sua vida. Eu estou dizendo que ao encontrar-se com Cristo é exatamente isso que acontece com você. Você é liberto. Não liberto das mãos de Roma, mas liberto das mãos do diabo. É tirado de sobre você a sentença de morte. Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. E é retirado de nós a condenação que era certa. E agora, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. João 5:24. Aqueles que ouvem a minha palavra e creem naquele que me enviou têm a vida eterna e não serão julgados, porque já passaram da morte para a vida. Então você que encontrou a Cristo, você já foi liberto. Não há sentença de morte sobre a sua vida, e a condenação já não paira mais sobre a sua vida. A pergunta que se faz é: o que você faz com isso? Como você lida com isso? Que tipo de vida você leva a partir de então? Nós não sabemos que vida esse homem levou a partir daquele dia, mas certo é que antes de Jesus expirar na cruz, certo é que antes de Jesus ser sepultado, certo é que antes de Jesus ressuscitar, aquele homem já foi beneficiado pela obra sacrificial de Cristo. Da mesma forma que você foi, quando você não merecia, quando o que você merecia era a prisão, era a condenação e era a morte. Ele mudou, ele inverteu, ele transformou a situação. Que conduta, que vida, que caminho, que destino você passou a viver. E você tem vivido, e você está vivendo, e você pretende viver a partir dessa realidade que você vive em Cristo. Agora, a forma com que você lida com isso, a forma com que você aplica isso na sua vida, ou a forma com que você rejeita isso na sua vida, determinará que destino final você terá, mas também determina qual o valor que você dá àquilo que Cristo fez por você. Aquele homem, ele está preso por quê? Porque ele é assassino? Porque ele é ladrão? Porque ele é rebelde. Aquele homem está condenado por quê? Porque ele é assassino, porque ele é ladrão, porque ele é rebelde. E como eu disse, Roma não perdoa. Roma é implacável. Se Roma não perdoa, Deus concede graça. O mundo não perdoa, mas Deus concede graça. O império das trevas não perdoa, mas Deus concede graça. Aquele homem desfruta da graça de Deus, e aquele homem não é em nada diferente de você. Você recebeu exatamente a mesma graça de Deus. Mas como você tem vivido nessa graça? Talvez quando aquele homem ouve a multidão dizer: Barrabás, Barrabás. E quando Pilatos pergunta: e quanto a este? Não há imparcialidade, não há meio termo, ou é ou não é, ou é vida ou é morte, ou é luz ou é trevas, ou é bem ou é mal.
Então talvez você esteja escolhendo a morte e a condenação, ainda que de forma inconsciente. Mas de forma inconsciente também, isso se tornará uma realidade na sua vida. Escolher Barrabás é escolher aquilo que Barrabás representa. E quando as pessoas gritam, crucifica, crucifica, dirigindo-se a Jesus, Pilatos então manda açoitar Jesus e conduzi-lo para a crucificação. E eu acredito que Barrabás fica meio que aéreo, sem entender direito o que está acontecendo, olhando para aquela cena. Ele tinha certeza que ele ia sair dali condenado à morte. Ele sabia que ele ia sair dali direto para a cruz. E por que para a cruz? Para servir como exemplo, para ficar exposto lá. Olha o que é que Roma faz com os rebeldes. Olha como é que Roma trata os rebeldes. Só que em Cristo ele alcançou graça. E a partir da graça que ele alcança de Cristo, isso não pesa mais sobre ele. Mas eu preciso dizer para você, Deus não tratará os rebeldes de forma diferente. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, se não me falha a memória, diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. A rebelião é o único pecado passível de exclusão, por exemplo. Só que nós pensamos em rebelião como algo que nós precisamos pegar em espada, como algo que nós precisamos fazer uma revolução. E todas as vezes que nós nos colocamos contra algo, nós estamos nos rebelando contra aquilo. Então rebelião muitas vezes não é uma coisa tão grande como você pensa, uma coisa que causa tanto barulho como você imagina, algo que vai fazer uma revolução como você pensa. E talvez você diga, não, eu não sou rebelde não, porque eu não estou fazendo isso. E na realidade não. A rebelião ela se manifesta em larga escala, mas também em pequena escala. E Deus concedeu graça àquele homem. Deus concedeu graça a mim. Deus concedeu graça a você. Mas a rebelião, no final das contas, terá um custo, terá um preço. E o preço será muito alto. E aquilo do que Cristo libertou, aquilo do que Cristo livrou, que é condenação e morte, se tornarão realidade, em consequência, em decorrência da rebelião. Aquele homem fica sem entender o que está acontecendo, e agora ele está livre, ele não precisa mais correr, ele não precisa mais fugir. Ele acompanha, acredito eu, ele acompanha todo o trajeto sacrificial de Cristo. Quando Jesus está caminhando pelos 600 metros da Via Dolorosa, eu acredito que ele acompanha aquilo. E ele sabia, ele está no meu lugar. Ele sabia, ele está ocupando o meu lugar. Eu tenho certeza que ele tinha consciência de que Cristo estava ocupando o lugar dele. Cristo estava fazendo ou sofrendo aquilo que ele deveria sofrer. E nós precisamos ter um pouquinho mais de consciência com relação a isso. Ao pensarmos sobre o sacrifício de Cristo, sobre o martírio de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo, precisamos ter essa consciência de que Ele estava no nosso lugar. Aquilo era para nós. Mas não apenas aquelas chicotadas. Aquilo é muito pequeno. Não estou menosprezando e diminuindo o que Jesus passou, óbvio que não. Eu estou falando que aquilo é pequeno diante daquilo que Deus nos livrou. Não foi de chicotadas que Deus nos livrou em Cristo. Não foi da cruz. Não foi de passar sendo envergonhado, carregando uma cruz. Não foi dos pregos que Ele nos livrou. Isso é muito pequeno. Embora tenha sido terrível, horrendo, doloroso para Cristo passar por aquilo.
Reitero o que disse, não estou diminuindo aquilo que Cristo passou, estou dizendo na dimensão daquilo que Deus faz por nós, isso não é nada. Na dimensão daquilo que Deus nos livrou, isso não é nada. Então precisamos ter essa consciência de que não era das chicotadas que Cristo estava nos livrando, não era da cruz que Cristo estava nos livrando, mas da condenação eterna. Ele estava ocupando o nosso lugar. Aquilo era para nós. Nós merecíamos aquilo, mas Ele não. Barrabás sabia, Ele está no nosso lugar, Ele está no meu lugar. E eu acredito que o que mais surpreende Barrabás é que, como profetizou Isaías, ele vai caminhando passo a passo, como uma ovelha muda, não geme, não reclama, não maldiz, não amaldiçoa ninguém, mas ele vai calado, suportando toda a dor, ele vai calado. Só que surpreso, ele fica ainda mais, quando ele vê do alto da cruz, Jesus, de braços abertos, prestes a entregar e render o Espírito ao Pai, e gritar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como é que esse homem perdoa os seus algozes? Como é que esse homem perdoa os que lhe maltrataram? Como é que esse homem perdoa os que lhe machucaram, os que lhe feriram? Como é que esse homem perdoa os que promoveram a sua destruição? Como é que esse homem perdoa aqueles que o levaram à morte? Como é que esse homem perdoa essas pessoas? Ele fica admirado com a atitude de Jesus, porque ele nunca faria isso. E a pergunta que eu faço é: você é capaz de perdoar os seus algozes? Você é capaz de perdoar quem lhe faz o mal? Você é capaz de perdoar quem te apedreja? Você é capaz de perdoar quem te crucifica? Você é capaz de perdoar quem te destrói? Você é capaz de perdoar quem promove a sua morte, a sua destruição? Talvez você não seja capaz de perdoar essas pessoas. E isso mostra que talvez você esteja mais identificado com Barrabás do que com Jesus. Aquilo que Jesus faz não é apenas um ato de liberar perdão sobre aquelas pessoas, mas é adotar a postura de ser exemplo. A atitude de Jesus mostra a grandiosidade de Jesus, o quão Jesus é grande, o quão Jesus é nobre. E mostra qual tipo de conduta nós, enquanto discípulos, servos dele, devemos ter também. Qual postura devemos adotar diante de situações que não se comparam em nada com a situação que Jesus está passando, mas que podemos, alegoricamente, equiparar. Que postura adotamos? De que maneira lidamos com essas coisas? De que maneira lidamos com essas pessoas? Pessoas que Jesus com certeza curou, estão ali, estão gritando também: crucifica. Pessoas que Jesus libertou, com certeza estão ali e também estão gritando: crucifica. Jesus se tornou insuficiente para aquelas pessoas. Pessoas que talvez você tanto ajudou, tanto estendeu a mão, também estejam em algum momento promovendo a sua morte, desejando o seu mal, promovendo o seu mal, trabalhando para o seu mal também. E então você diz: poxa, mas eu só fiz o bem para fulano. Se ele me deseja o mal, se ela me deseja o mal, se ele fala mal de mim, se ela fala mal de mim, então eu lavo as minhas mãos com relação a ela, eu lavo as minhas mãos com relação a ele. Mas não foi esse o exemplo que Jesus deu ali na cruz. Jesus deu o exemplo do perdão quando ele foi alvo do ódio sem merecer.
E talvez você não mereça muitas coisas que pensam, que falam de você. Talvez você não mereça. E talvez você se ache justificado para não perdoar. Mas Jesus deu o exemplo. Ele não apenas está perdoando os seus algozes, mas Ele está dando o exemplo para mim e para você. E com isso, eu não estou dizendo para você que é fácil perdoar, mas eu estou dizendo para você que é necessário, que é imprescindível perdoar. Do alto da cruz ele grita: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E talvez Barrabás, entendendo que ele não seria capaz de perdoar aquelas pessoas, talvez naquele momento ele entende o que é perdão. Talvez ele naquele momento entende o que está acontecendo com ele. E talvez ele perceba que ele também está sendo beneficiado pelo perdão. Ele também foi beneficiado pelo perdão. Ele tinha culpa, ele merecia, mas ele foi beneficiado pelo perdão. Ele foi beneficiado pela graça de Deus. Ele foi beneficiado pela bondade de Deus. A bondade de Deus o alcançou. A bondade de Deus te alcançou. E aí? A benevolência de Deus te alcançou. Sim. E daí? E a partir de agora? Ele foi alcançado pela bondade de Deus, mas a pergunta que se faz é: ele desfrutou da graça de Deus? Uma coisa é ser alcançado pela bondade de Deus, ser beneficiado pela bondade de Deus. Outra coisa é desfrutar da graça de Deus. E infelizmente, é perfeitamente possível uma pessoa ser recebedor da bondade de Deus, mas não desfrutar da graça de Deus. E como é que eu sei? Se você foi recebedor da bondade de Deus, mas não desfruta da graça de Deus, como é que eu sei se eu fui recebedor da bondade de Deus, mas não desfruto da graça de Deus? Isso fica claro para mim, isso fica claro para você diante daquilo que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. Que tipo de vida nós adotamos diante daquilo que nós recebemos de Deus? A pergunta é para você: você é apenas um beneficiário da bondade de Deus, ou você desfruta da graça de Deus? A graça de Deus é efetiva na sua vida, porque a bondade de Deus pode se manifestar na sua vida, libertando você da prisão, libertando você de uma possessão, curando você, prosperando você. A bondade de Deus pode se manifestar na sua vida de diversas formas, te dando saúde, te dando oportunidades, como a graça comum descrita em Mateus capítulo 5. O sol quando nasce, nasce para bons e maus. A chuva quando vem, vem para bons e maus. Isso é graça comum. Você é beneficiado apenas pela bondade de Deus, ou você desfruta da graça de Deus? A bondade alcança você e abençoa a sua vida aqui, mas a graça alcança a tua alma, e a graça garante a você um lugar no céu, na eternidade com Deus. Qual foi a atitude de Barrabás diante daquilo que ele recebeu? Ele recebeu a bondade, mas desfrutou da graça? Mas não me interessa, me interessa você. Você tem desfrutado da graça de Deus? É perfeitamente possível Deus te abençoar de forma extraordinária, abundante, transbordante, e você fazer pouco caso disso, e você não desfrutar da graça dele. Há quem diga que Barrabás continuou na mesma vida, voltou para o grupo dos zelotes, voltou a empunhar a espada, e pouco tempo depois morreu em um dos seus atos de rebeldia. Do que adiantou
Jesus libertar aquele homem. Do que adiantou aquele homem escapar da morte naquele dia? Do que adiantou aquele homem escapar da condenação naquele dia? Eu estou dizendo para você que não adianta você ouvir uma palavra, não adianta você se emocionar com essa palavra, não adianta você levantar as mãos e dizer sim para Jesus, se isso não for aplicado na sua vida, se isso não se tornar um estilo de vida para você. Porque aquilo que Ele liberta você, aquilo que Ele proporciona a você naquela hora, naquele momento Ele está libertando você, Ele está livrando você da morte, Ele está livrando você da condenação. Mas se você não direcionar a sua vida ao oposto daquilo que você vivia, lá na frente, isso do que Ele te libertou, isso do que Ele te livrou hoje, se tornará realidade na sua vida da mesma forma. A única coisa que aconteceu foi que foi adiada, mas se tornará realidade na sua vida do mesmo jeito. Então, em nome de Jesus, não seja apenas recebedor da bondade de Deus, mas desfrute da graça dele. A graça dele que redime, a graça dele que sara, a graça dele que cura, a graça dele que restaura, a graça dele que limpa, a graça dele que salva. É isso que importa. Porque essa mesma bondade de Deus não alcançou o outro ladrão, o ladrão que estava à direita de Jesus. Essa bondade não alcançou ele. Ele foi açoitado, ele foi crucificado e ele morreu, mas a graça lhe alcançou. E quando a graça lhe alcançou, ele ouviu de Jesus: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não importa se vai morrer, não importa se chegou o fim da linha, o que importa é depois. O que importa é o que vai acontecer depois. O que importa é a graça aplicada à sua vida. Em nome de Jesus, não seja apenas recebedor da bondade, mas desfrute da graça de Deus. O texto diz que aquele homem era conhecido das pessoas. E se eu for falar do fato dele ser conhecido, eu tenho que falar que Jesus também era conhecido. Então estão diante daquele público duas pessoas conhecidas, duas pessoas renomadas diante da sociedade, duas pessoas que têm uma influência sobre a vida daquelas pessoas. Mas a pergunta que se faz é: Barrabás é conhecido pelo quê? O que Barrabás fez para que ele se tornasse conhecido? É óbvio que ninguém se torna conhecido do nada, sem fazer nada. Pelo que ele ficou conhecido? O que o tornou famoso? Você já sabe. A conduta que ele adquiriu, o caminho que ele trilhou, as escolhas que ele fez, os crimes que ele cometeu, foi isso que o tornou famoso. E Jesus? Jesus é conhecido pelo quê? Jesus é conhecido pelos milagres. Jesus é conhecido pela palavra. Jesus é conhecido pelo ensinamento. Jesus é conhecido pelas curas. Você percebe que as pessoas têm diante de si totalmente clareza do que um representa, do que o outro representa? E mesmo tendo clareza, as pessoas escolhem Barrabás. Ninguém em sã consciência diria de Jesus algo negativo. Se você perguntar para as pessoas aí na rua, ninguém em sã consciência falaria nada negativo de Jesus. Mas a pergunta é: por que não escolhem Ele? Se fala-se sobre Jesus, fala-se que Jesus é sinônimo de amor, Jesus é sinônimo de perdão. As pessoas mais sábias, mais eruditas e cônscias da realidade elogiam Jesus, mas por que não escolhem? Não escolhem porque não se identificam com Ele. Por que escolheram Barrabás? Porque se identificavam com Barrabás. Por que não escolhem Jesus? Porque não se identificam com Jesus. Barrabás era conhecido pelos seus crimes. Jesus é conhecido pelo seu amor. E você? Pelo que você é conhecido?
De que forma você é conhecido? Como as pessoas te conhecem? Qual é a tua fama na boca e na mente das pessoas? Eu espero que a sua fama esteja mais alinhada com a fama de Jesus, que a sua conduta seja mais próxima, mais parecida com a conduta de Jesus. Ele foi escolhido pelo povo em detrimento de Jesus, mas não apenas pelo povo. O texto que lemos diz que os sacerdotes incitaram o povo a escolher Barrabás. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, obviamente nós não lemos o texto inteiro, mas o texto diz que Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo? Aí o texto prossegue falando mais algumas coisas, e mais na frente Pilatos faz a mesma pergunta: a quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo? Então o texto diz: os sacerdotes e anciãos da cidade persuadindo o povo a dizerem Barrabás. Diante da primeira proposta de Pilatos, as pessoas ficam caladas. Diante da segunda proposta, os sacerdotes e anciãos persuadem o povo a escolher Barrabás. Então, quando Barrabás está sendo escolhido, automaticamente Jesus está sendo rejeitado. Está sendo rejeitado por quem? Ele está sendo escolhido pelo povo, mas ele também está sendo escolhido pelos sacerdotes. E ele está sendo rejeitado, Jesus está sendo rejeitado pelo povo, mas também está sendo rejeitado pelos sacerdotes, pela religião. Jesus está sendo rejeitado também pela religião. Quantas religiões existem no mundo? 12 grandes religiões existem no mundo. Mas quantas seitas dentro dessas 12 religiões existem? Milhares, talvez milhões delas. E ao contrário do que muitos filósofos dizem, a verdade não é relativa. A verdade é. E diante de tantas visões, de tantas cosmovisões, existe uma única verdade. E dois segmentos religiosos que pensam diferentes não podem estar certos. Jesus continua sendo rejeitado pela religião. Jesus continua sendo rejeitado pelos religiosos. E tudo bem entre aspas, não temos nada a ver com eles. Cada um escolhe o que quer para a sua vida. Mas será que Jesus não está sendo rejeitado por nós? Você sabe que você é um sacerdote. Sacerdote aqui não sou apenas eu que sou o pastor. Você sabe que você é sacerdote. 1 de Pedro 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Vocês são. E a pergunta é: vocês, enquanto sacerdotes das vossas vidas, também não têm rejeitado Jesus? Será que não temos rejeitado Jesus também? Pastor, mas não é possível que a igreja de Cristo rejeite a Cristo. Não. Vocês lembram de uma igreja citada em Apocalipse capítulo 3, chamada Laodiceia? Vocês lembram de um dos textos mais famosos de Apocalipse, dirigido à igreja de Laodiceia? Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, Ele está batendo na porta da sua igreja. E se Ele está batendo na porta da sua igreja, é porque Ele está fora da sua igreja. Se Ele está fora da sua igreja, é porque Ele está sendo rejeitado pela sua igreja. Então a religião continua rejeitando Jesus, como foi o caso aqui. E a pergunta é:
Será que nós o temos abraçado? Será que nós o temos recebido? Ou será que nós o temos rejeitado também? Nós podemos não rejeitá-lo enquanto instituição. Talvez a instituição não rejeite Jesus e ela não rejeita de fato. Mas nós podemos estar rejeitando enquanto indivíduos. Talvez você, pessoalmente, o esteja rejeitando. E mais uma vez, se eu disse que escolher Barrabás é escolher aquilo que Barrabás representa, escolher Jesus é escolher aquilo que Jesus representa. Se escolher Barrabás é assimilar a si mesmo a conduta de vida, o padrão de vida de Barrabás, escolher Jesus é adquirir também a conduta de vida de Jesus. Isto posto, a pergunta continua: será que nós também não o temos rejeitado? Ou será que ele tem realmente espaço nas nossas vidas? Barrabás sabe que ele está preso porque ele cometeu crimes. Ele está preso pelos seus erros. Ele está preso porque ele merece. Isso se chama responsabilidade pessoal. Barrabás não está sendo injusto, ou injustiçado, melhor dizendo. É a sua responsabilidade. Ele está recebendo aquilo que ele merece. E nós, muitas vezes, temos esse senso de injustiça, essa síndrome de injustiçados. Tudo conosco é injusto. Eu estou sendo injustiçado. Nós nunca fazemos nada de errado. Nós nunca merecemos o que fazem conosco. Barrabás merecia. E nós também merecemos. Muitas vezes nós merecemos. Não estou dizendo que não há espaço para a injustiça, mas nós muitas vezes merecemos. E no sentido espiritual da coisa, aquilo que nos acontece também é merecido. Só existe uma coisa que acontece na nossa vida espiritual que nós não merecemos: é ser agraciados por Deus, é receber a graça de Deus, é receber a salvação que nos é concedida através da graça de Deus. Isso nos é dado de graça. Barrabás era um zelote. E zelote, a palavra zelote significa zeloso por, reticência. Zelote, zeloso por, reticência. Zeloso pelo quê? Nesse sentido, Barrabás, ele é zeloso por algo. Pelo quê? Pela sua ideologia, por aquilo que ele acredita, pela sua luta. E você? Você é zeloso por aquilo que você acredita? Você é zeloso por aquilo que você luta? Se é que você luta. Você é zeloso por aquilo que você abraçou? Se é que você abraçou. Você é zeloso naquilo que você se propôs diante de Deus? Mais uma vez, Barrabás foi intenso naquilo que fez. E nós? Até que ponto nós temos sido intensos também? O nome Barrabás significa filho do Pai. E quando nós nos deparamos com o significado do nome Barrabás, filho do Pai, esse filho do Pai está preso. Preso pelo quê? Pelos seus crimes, pela sua rebeldia. Nesse sentido, Barrabás representa Adão, que também estava preso. Preso na situação que ele se colocou, pelos seus erros, pela sua desobediência, pelo seu pecado. Ele representa nós, que não somos necessariamente filhos de Deus automaticamente, mas podemos nos tornar. Adão sim é filho de Deus por criação. E ele representa literalmente Adão. Se ele representa Adão, ele nos representa também. Aquele que está preso por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Que esse Jesus, esse filho do Pai, é um filho inocente.
é um filho inculpável, mas este que é inocente, este que é inculpável, é aquele que está assumindo o lugar do filho do pai rebelde, do filho do pai pecador, do filho do pai que tem erros, do filho do pai que tem culpa. Esse filho inocente assumiu o lugar de Adão, e é em Cristo Adão tem redenção. Esse filho do pai inocente estava assumindo o seu lugar, o meu lugar, e nesse filho do pai inocente, inculpável, nós encontramos redenção. Se Barrabás de fato voltou para a velha vida, eu não sei, não há consenso. Se Barrabás foi morto nas fileiras dos zelotes, lutando ainda contra o Império de Roma, eu não sei. Mas eu sei que se você foi alvo da graça de Deus, essa graça é suficiente para perdoar, para livrar, para limpar, para purificar você, para te conduzir à vida eterna com Deus. Se Barrabás, diante da ação redentora de Cristo, retrocedeu, o meu conselho para você é: não retroceda. Não retroceda. Avance. Avance para a salvação. Avance para a vida eterna. Que a obra de Cristo se torne cada vez mais clara, evidente e eficaz na sua vida. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus.